Fala, gurizada, como é que vocês estão? Francesco Trader aqui. Vamos para mais uma aula, terceira aula de indicadores técnicos. E aqui eu vou falar dos osciladores, talvez os principais indicadores que eu uso. Aí os principais responsáveis pela otimização das minhas estratégias, tá? O que temos? O que é um oscilador, né? Normalmente um oscilador, não são todos, mas normalmente ele vai de 0 a 100. Normalmente é isso. Mas tem alguns que são um pouco diferentes, tá? Inclusive tem um que é um oscilador, ele é dado como oscilador, mas eu queria ter apresentado lá na aula de médias, porque ele é baseado em média. Mas, como os livros tratam ele como um oscilador, quem sou eu na fila do pão para ir contra os autores que me ensinaram? Então vamos lá. Osciladores. O que a gente tem de indicador oscilador? Que eu, Francesco, tem vários. Osciladores tem vários. Mas o que eu, Francesco, gosto muito. IFR, ou RSI, é o principal. Como é que funciona o IFR? O IFR ele vai de 0 a 100 e ele parte do 50. Então o mercado está no 0, 50. O mercado começa a subir, o indicador começa a subir também. O mercado sobe, ele sobe, o mercado sobe, ele sobe. Quando o mercado sobe muito forte, a gente diz que ele está sobrecomprado. Como é que a gente identifica o mercado sobrecomprado? Quando a faixa dele, a faixa do IFR, está acima dos 70. Lá no meu primeiro curso que eu fiz de day trade, há muitos anos atrás, em 2017, tinha uma aula sobre IFR. E aí, a maneira que... Até hoje eu me lembro dessa aula. A maneira como o cara me apresentou o IFR, parecia assim, ó, que não tinha erro. Porque o que ele me falou foi o seguinte, ó, não, quando o IFR estiver acima de 70, o mercado está sobrecomprado, ele precisa respirar. Então os compradores saem de cena, os vendedores entram e o mercado corrige. Ele me falou com essa precisão. E eu tomei isso na época como verdade. Pô, paguei caro naquele curso. Absurdamente caro. Pro conteúdo, foi muito caro. R$100 naquele curso tinha sido muito caro. E eu paguei 15 vezes mais do que isso. 15 ou 19, que foi R$2.000 esse curso. Foi absurdamente caro. E aí eu tomei isso como uma verdade. Só que hoje, cara, estudando o mercado, entendendo, eu percebi que não funciona assim. Eu posso compreender que acima de 70 está sobrecomprado? Posso. Mas não quer dizer que ele vai corrigir. Porque se ele está no 70 e o IFR funciona assim, ó. O mercado subiu e chegou no 70. Se o mercado só ficar de lado, o IFR pode cair para 60, para 50 e o mercado só fica de lado. Então ele repousou, os compradores tomaram fôlego e o mercado só ficou de lado. Não necessariamente caiu. E se eu estou vendido, eu já fui estopado 1, 2, 3 vezes aí tentando vender. Tá? Então não necessariamente porque ele está sobrecomprado, ele pode estar no 70, pode estar na faixa dos 80, que ele vai cair. Vamos dar uma olhada no gráfico aqui. Gente, eu não preparo aula, tá? Não preparo aula, eu não procurei aqui. Eu não procurei momentos que isso aconteceu. Vamos olhar aqui. Vamos olhar juntos aqui. Tá? Normalmente o IFR se usa 9 períodos. Eu tenho outro que eu gosto, mas esse é exclusivo. Tá? Mas normalmente é o de 9. Eu vou tentar limitar aqui, gente. Como eu falei, tá? Se tu tá caindo aqui pela primeira vez, isso aqui essa aula faz parte de um treinamento completo, de um curso completo de day trade. Completamente gratuito, não vou te vender nada no final dessa aula, nem no final do curso. Tá? Meu foco aqui é só te ensinar. Indicadores técnicos não fazem parte desse curso. Indicadores técnicos são só lá do meu curso que está fechado, que eu dei uma vez na vida e não abri mais. Tá? Então eu não vou te apresentar aqui todo o meu conhecimento sobre os osciladores, principalmente osciladores que eu uso bastante. Mas eu vou te dar aqui uma base para tu conhecer
e tu procurar. E vou te dar um pouquinho da verdade de que só quem opera, né, só quem faz trade de verdade sabe, né? Quem não está nos livros, porque o livro vai te dizer isso. Acima de 70 tu vende, abaixo de 30 tu compra. E na verdade não é assim. Minha luz apagou lá. O que aconteceu? Acabou a bateria. Vamos lá. Tô com o FR aqui. O que eu vou fazer aqui? Ó? Eu vou inserir aqui uma linha de suporte e resistência no 70 e uma no 80. Uma no 70 e uma no 30, desculpa. Então, posição 70. Ok. E eu vou botar uma no 30. Tá? Viu aqui como é que eu fiz? Aqui, ó. Vim aqui, selecionei suporte e resistência aqui, né? Nos desenhos aqui. E inseri aqui no FR. Dá pra fazer isso também. Não é só no preço que tu insere. Tá, eu botei uma linha no 70 e uma linha no 30. Então, o que a gente tem aqui, ó? Preço abaixo dos 30. Teoricamente eu compro, né? Mas ele ainda cai, ó. Ele segue caindo, segue caindo. Francesco, eu posso comprar quando ele rompe essa barreira aqui, ó? Pode, mas aí tu vê que ele já andou, ó. Se eu for comprar aqui, ele já deu uma disparada. O FR já tá aqui, ó, no 49. E seria estopado, tá? Então aí aqui, ó, a gente tem de novo ele abaixo da linha do 30 e o mercado fica de lado, como eu falei. Tá? Tu vê que o mercado fica completamente de lado aqui, ó. E o FR vai lá na casa dos 40, 50. E o mercado não andou. Então essa questão, essa lógica de que não, abaixo dos 30 compra, acima de 70 vende, esquece isso, esquece isso, tá? Não toma isso como verdade, porque não funciona, ok? Francesco, então se não funciona isso, o que funciona? Cara, o que tu... Vamos lá, vou tentar aqui falar o mínimo possível, mas o que eu, Francesco, uso, tá? Acima dos 60, 70, eu vou considerar que a gente tem uma tendência. E aí eu vou considerar comprar. Francesco, tu compra quando está sobrecomprado e tu vende quando está sobrevendido? Sim, eventualmente sim. Ou o que eu posso fazer aqui? Já me aprofundando um pouquinho. Ele está ali entre 40 a 60. Então ele está no meio do caminho. Se eu vejo um padrão que está me reforçando uma tendência, cruzamento de uma média com volume, um candle forte, e ele tem esse espaço no FR, ou seja, ele não está nos polos, posso entrar, porque está me dizendo que eu tenho espaço para ele andar ali até os 75, 80, e ele pega uma tendência forte. Então eu posso usar o FR nessas condições. Eu posso usar o FR também para operações mais curtas num gráfico menor. Ó. Passei para o gráfico de 2 minutos. Tá? E aí eu vou procurar bordos maiores, ó. Eu vou procurar aqui no 90 e eu vou procurar no 10, abaixo do 10. Porque é mais fácil em tempos gráficos menores ele esticar mais. E aí sim, aí eu vou operar contra, ó. Quando ele bater lá nos 90, eu vou tentar buscar algum movimento contrário, ó. Aqui, ó, chegou muito perto, né? Não, o mercado tá difícil de pegar uma tendência, ó. Chegou muito perto, 88, e o mercado corrigiu. Aqui, chegou perto, mas o mercado ficou de lado, depois subiu. O mercado tá sem pegar uma tendência legal. Vamos ver se a gente acha alguma coisa aqui. Cara, eu não preparo aula. Ó, bateu aqui, bateu no 90 ali, 89,58 e caiu. Então vamos, o mercado como ele tá fraco, vamos diminuir um pouquinho aqui. Botar 85. 85 e 15. Tá? Vamos ver o que a gente acha aqui, ó. Aqui. Bateu aqui. Só que ele seguiu caindo, né? Seguiu caindo. Né? Mas não teria dado a compra, não chegou a romper aqui. Aqui teria falhado, né? Aqui. Bateu.
seguiu o movimento, bateu de novo, mas ó, ele segue subindo. Sobe aqui mais 300 pontos e fica meio de lado, né? E tu vê que ele, mesmo subindo aqui, ó, a gente tem o FR caindo. Isso pode ser considerado uma divergência de FR. Coisa para outra aula. Isso é coisa para uma aula mais específica. Convergência não, desculpa. Divergência de FR. Aqui, ó. Bateu, fez fundo, depois subiu. Aí eu vou buscar isso em tempos gráficos menores, 2 minutos, 1 minuto. Nos 5 minutos eu vou dar uma ajustada, vou usar o 20 e o 80. Nos 15 minutos, 75 e 25, tá? O 70 e o 30, cara, são pontos muito largos, tá? No 70 eu ainda estou comprando. Depois do 70, 75 em diante que eu vou pensar se eu vou operar vendido ou não. Ok? Depois do FR, a gente tem o estocástico. E eu confesso que a gente tem alguns estocásticos, eu só uso lento, tá? O estocástico a gente tem o próprio estocástico, que é essa linha azul, e uma média acima do estocástico, tá? E aqui, eu confesso para vocês que é um indicador que eu tento utilizar, que eu gosto da aplicabilidade dele, mas que eu não consigo obter bons resultados com ele, tá? Então o que a gente tem? A gente tem uma média móvel aqui de 3 períodos e alguns usam, né, o rompimento dessa média, cruzamento dessa média nos bordos, né? Mesma coisa. Aí ele vai de 0 a 100 e a gente tem os bordos lá na faixa dos 80 e na faixa dos 20. Então quando a média rompe o estocástico e sai dessa zona, a gente entra contra a tendência. É uma maneira de utilizar. Onde é que eu consigo um conteúdo de quem utiliza muito estocástico lento? Leandro Stormer. Procura Stormer estocástico lento. Ele usa demais esse indicador. Cara, eu acredito que ninguém no mercado brasileiro, mais do que ele, vai conseguir te entregar um conteúdo muito bacana. Qualquer coisa que eu te falar sobre estocástico lento aqui, eu aprendi com ele, tá? Então, tudo que eu tenho para te falar de estocástico lento é: procura Leandro Stormer e aprenda sobre estocástico lento com ele. Ah, mas tu disse que tu não consegue obter resultado. Bom, é eu, da maneira que eu uso. Ok? Tem uma estratégia do Stormer que eu uso que funciona. Tá? Mas ela é um pouquinho mais subjetiva, mas aí ela funciona. Então, busca, testa, vai buscar conhecimento. É um indicador bacana, só que o que acontece? Como eu já estudei muito sobre IFR e os dois têm a mesma função, no final das contas, eu prefiro usar o IFR. Então, na maioria das vezes, eu uso IFR, embora eu tenha hoje, sim, estratégias com estocástico lento. Tá? Tem estratégias minhas que estão rodando em conta real com o estocástico lento. Depois, para terminar, a gente tem o Moving Average Convergence, ou Divergence. Nossa, que nome bonito. É o famoso MACD. Como é que funciona o MACD? O MACD, ele tem 2 linhas e um sinal. Então, ele tem 2 médias e um sinal. O MACD é um indicador mais complexo que eu conheço, dos que eu utilizo principalmente. Então, tudo que eu tenho para te dizer sobre o MACD é isso aqui, ó. Deixa eu tirar isso aqui, tá? A gente tem o MACD histograma e a gente tem o MACD com as linhas, tá? Tem linha histograma e a gente tem MACD linha. Ok? O MACD ele é composto pela média de 2 médias e um sinal. Esse sinal cruza para cima é compra, esse sinal cruza para baixo é venda, e assim a gente vai. Né? A gente tem no histograma aqui o cruzamento para baixo, né? A linha azul cruzou para baixo, o histograma ficou para baixo. A linha cruzou para cima, o histograma fica para cima. Tá? Os dois são a mesma coisa, só que um está em formato de linha, outro formato de histograma. O histograma visualmente é mais fácil da gente usar. Pode botar uma média no histograma, inclusive, se tu quiseres. Teoricamente, muito simples. Para cima é compra, para baixo é venda. Tá? Ó, para cima é compra,
para baixo é venda. Funciona? Para cima é compra, para baixo é venda. Me diz vocês, para cima é compra, aqui ó, compra, para baixo é venda. Funciona? Olhamos aqui umas 6, 7 aqui, configuração padrão, ó. Aqui ó, ficou para cima, mas a gente tem uma divergência aqui, ó, ficou para cima num candle negativo. Aí vamos mais a fundo. Mas ó, normalmente para cima é compra, para baixo é venda. O que acontece? Posso usar isso aqui como gatilho de entrada? Pode. Se eu fizer só isso aqui eu vou ganhar dinheiro? Não. Vai ter que botar mais alguma coisinha aí. Posso usar isso aqui no meu gatilho? Se o histograma estiver acima, eu compro. Se estiver abaixo, eu vendo. Pode, mas não vai funcionar tão bem. Então, o que eu gosto? Eu uso o histograma como filtro? Uso. O MACD, né? Como filtro? Uso. Mas não é o melhor uso dele. Eu acredito que o melhor uso dele é como gatilho, tá? Quando ele cruza para cima e quando ele cruza para baixo. E aí tu busca um outro filtro para otimizar esse operacional. Entendeu? Tu entende o conceito de gatilho, né? Quando é que eu vou entrar no trade? Quando o histograma cruzar. Ó, aqui eu não faço nada, nesse aqui eu não faço nada. Deixa eu aumentar aqui. Aqui, ó. Onde é que tá meu histograma? Tá no 5. E agora onde é que tá meu histograma? Menos 1. Então ele cruzou para baixo da linha do zero. Aí eu vendo na mínima desse candle. Aí eu vou botar o stop na máxima, sei lá, alvo 1 para 1, 2 para 1. Vou estudar, vou decidir, tá? O que eu vou usar. Nesse conceito eu gosto mais do que usar ele como filtro. Sei lá, um cruzamento de média é o gatilho e o filtro é se o MACD estiver para cima ou o MACD estiver para baixo. Outro conceito de filtro que eu posso utilizar, MACD crescente e MACD decrescente. Então aqui, ó. MACD está decaindo, eu estou vendido. E aí, digamos que eu entrei na operação aqui, quando ele virou, eu vou levar essa operação até o MACD virar crescente. Ó. Esse aqui é menor que o anterior, 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 maior que o anterior. Aí aqui eu zero a minha posição, tá? Porque pode ser a virada do MACD. Ok? Francesco, na virada do MACD eu posso reverter a posição? Não gosto. Tá? Pode usar para sair da operação. Mas não para virar. Vai te dar stop pequeno, vai te dar alvo longo. Quando tu pegar a tendência, tu vai surfar uma tendência grande. Se a tendência vier forte, tu vai surfar ela toda. E normalmente vai tomar stops curtos. Então, gosto disso? Gosto. Dá para testar fácil isso com o editor. Um pouquinho de conhecimento de programação tu consegue criar isso e testar, mas tu pode testar isso na mão também de uma maneira muito fácil, só é muito visual, tá? Então gosto muito disso. Se tu botar isso a favor de uma média, a favor de um tempo gráfico maior, por exemplo, só vou opera nos 5 minutos, já tô me aprofundando aqui, né? Já nem era, mas vamos lá. Tô operando 5 minutos, lembra lá da aula de fractais? É aula lá de fractais, importante aula. As motos passarem. Tô operando nos 5 minutos, mas eu tô olhando pro gráfico de 60. Cara, o meu MACD no 60 tá crescente, cruzou no 5, eu compro. Meu MACD lá no 60 tá decrescente, cruzou no 5, eu vendo. Tá decrescente, cruzou para cima no 5. Segura, porque eu tô indo contra o 60. Aí eu posso segurar. Posso testar isso? Posso. Francesco, quais os valores do MACD? Cara, tem uma infinidade de valores de MACD no mercado. Tá? Parte do que a plataforma te entrega. 26, 12 e o sinal de 9. Como eu falei, o MACD ele é complexo. Tá? Ele é bastante complexo. Ele é um indicador bastante complexo. Então assim, ó, só com o que eu tô te falando aqui, já dá pra tu fazer grandes coisas? Dá. Dá sim. Eu sou um cara que eu não sou fã de, tem que buscar a teoria profunda, conhecer a profundo. Não, quero saber a aplicabilidade.
A aplicabilidade no MACD é qual? Cruzou para cima é compra, cruzou para baixo é venda. Pronto. Beleza, essa é a aplicabilidade. Tá crescente? Tá crescente, então a tendência é de alta. A tendência é que o mercado siga subindo. Tá decrescente, a tendência é que o mercado vá cair. Bom, essa é a aplicabilidade. Ah, eu preciso entender os conceitos básicos das duas médias, do sinal. Não. Mas é interessante para tu aprofundar o estudo e entender como utilizar melhor o MACD. Não, Francesco, gostei do MACD, eu vou usar o MACD. Bom, aí, cara, beleza, vai estudar mais a fundo o MACD. A minha intenção aqui é te apresentar ferramentas, como eu tenho dito em todo o treinamento. A minha intenção aqui é te apresentar ferramentas. Te entreguei ferramentas, te entreguei estratégias, te entreguei diversos gatilhos operacionais. Tu vai somar tudo isso. Tu pode pegar, por exemplo, um padrão de candle que eu dei lá, uma estratégia que eu entreguei lá nos padrões de candle. Ah, eu vou operar a bandeira. Eu vou operar, enfim, o que for. Os 3 soldados. Vou operar o que for. Entreguei diversos gatilhos operacionais nas aulas de padrões de candle. Tu pega um gatilho operacional com daqueles, junta com uma VWAP, junta com o MACD, e aí tu vai montando o teu trade system. E aí tu pode analisar para confirmar um movimento, te dar como filtro para tu operar. Não, hoje eu só vou operar comprado, só vou operar vendido por causa disso, daquilo. Cara, são ferramentas que eu tô te entregando, tá? E aí o MACD, de verdade, eu queria entregar todo o conteúdo sobre indicadores técnicos, mas como eu já mencionei, eu acho muito injusto com quem pagou lá na época R$1.400, R$1.500, se não me engano. Não me lembro quanto é que foi o curso. O meu último curso foi em 2021, treinamento de análise técnica. Eu acho muito injusto entregar de bandeja que eles pagaram caro aqui de forma gratuita. E mais uma vez, eu não estou vendendo nada porque esse curso nem está aberto, nem sei se eu vou dar esse curso de novo. Não é minha intenção dar esse tipo de treinamento de novo, tá? É mais te apresentar ferramentas aqui e tu buscar esse conhecimento. E mais uma vez eu te repito, se perguntado for, responderei, tá? Então, gurizada, todos os meus contatos estão aqui embaixo para me achar, para falar comigo. Fico feliz que tenha assistido até aqui, espero que esteja gostando do curso de coração. Aqui a gente fecha mais um dos osciladores, falamos das médias móveis. Tem mais um indicador, na verdade, que é o ADX, mas esse aí a gente vai deixar para um outro momento, tá? É um indicador de tendência que eu não falei ele ainda, mas é um indicador que às vezes eu também gosto de usar. Então, dá uma pesquisada aí, ou me pergunta, ou se tu quiseres que eu faça uma aula falando sobre ADX, comenta aqui. Valeu? Grande abraço, até a próxima aula. Valeu!